de Jacó. Tem pessoas que confundem a semana de Daniel como a angústia de Jacó. Esse tempo de angústia de Jacó é tão terrível que nem tribulação e grande tribulação se iguala ou se compara a ela. Para vocês terem uma dimensão, para que os judeus tenham uma dimensão do que eles vão passar. Do que eles vão passar. Eles não têm ideia do que vai acontecer. Não, mas não tem mesmo. Isso é em toda a face da terra. Vocês sabem que houve um problema lá em Israel, fizeram uma manifestação lá na Indonésia, em favor dos palestinos. Há uma manifestação lá de um acordo, mas o Hamas diz que não tem acordo com Israel, porque Israel não vai morar ali. Então vocês vejam que ponto as coisas estão. Então a semana de tribulação, grande tribulação e angústia de Jacó, quando termina esse tempo, então, que o Senhor voltará, então, aí nós vamos ter a chuva serôdia. E a chuva serôdia vai ser tratada só com os judeus, só com Israel. Embora o evangelho seja pregado em toda a terra, que é chamado de evangelho do reino. O evangelho do reino. Então, esse evangelho será pregado. Nós temos isso em Isaías 66, de uma forma muito clara, para que não se confunda com Mateus 24, se não me engano, 14 ou 15, não me lembro agora, mas que esse evangelho do reino será pregado em toda a terra, então virá o fim. É quando então haverá a última batalha. Pois bem, o arrebatamento da igreja vai acontecer. E aí nós vemos que no Velho Testamento, como eu disse, todos os fatos que se refere a Israel, aos acontecimentos do fim, o milênio, a lei, é bom que você saiba isso. Eu sei que você não conhece isso, porque as igrejas não ensinam isso, porque são baseadas em tradições teológicas. Eles não estudam a palavra para entender quando a palavra do Senhor diz que a lei vem de Sião. A lei do Senhor é boa, ela vem de Sião. Então de Sião virá a lei. Deus não vai fazer duas leis. Fez uma lá no deserto, vai fazer outra agora. Não, ele diz lá no livro de Êxodos e no livro de Números, há uma só lei, seja para judeu, seja para gentio. É aí que a tradição judaica, ela confunde as coisas, achando que eles, na verdade, eles guardaram essa preciosidade, mas isso não era para eles só, era para todos aqueles que crescem nas promessas messiânicas. É aí por isso que são chamados de santos, porque judeu salvo agora também é santo como nós somos santos. No milênio será judeu, mas agora os judeus que se converterem, eles são santos, como nós, como os judeus que morreram em Cristo Jesus. Então nós temos no Velho Testamento o cumprimento das promessas de Deus. E esse cumprimento das promessas de Deus nós vemos justamente nos livros dos profetas. Daniel é muito específico para que nós entendamos que ele trata justamente de acontecimentos que estão hoje acontecendo. E ele é tão específico que trata a última semana e ele divide esse tempo. Eu não sei como as pessoas podem achar que levar para uma interpretação alegórica quando nós temos bem definido a questão de tempo. Então, nós vemos que Daniel é um fator preponderante nessa questão de você entender a questão da escatologia e do tempo. Ora, desde que o Espírito foi derramado sobre o povo, sobre a terra, nós estamos vivendo um tempo de intervalo, como eu disse a vocês, de semanas. 59ª, 50ª semana. Esse período é o período que nós chamamos de período da graça. O período da graça, ele termina justamente com o arrebatamento da igreja. Ora, o que nos diz o apóstolo São Paulo? O apóstolo São Paulo, ele fala para nós o seguinte, que, em 2 Tessalonicenses, a iniquidade tem aumentado e de uma maneira terrível. Nós temos visto que o evangelho já não se prega da mesma forma. De uma certa forma, as igrejas estão sendo
tolhidas na liberdade que se tem ou que se deve ter de pregar. Eles falam o que eles quiserem, eles se levantam contra a Bíblia, eles fazem tudo, ninguém diz nada, mas nós não podemos falar coisa alguma, porque temos a possibilidade de, muitas das vezes, ser confrontados juridicamente. Mas isso faz parte do tempo do fim, porque nós temos que entender que esse tempo é o tempo que antecede, no capítulo 12 do livro de Apocalipse, a vinda para a terra dos espíritos malignos. É importante nós entendermos uma coisa. Hoje, os espíritos, embora eles tenham muita, poderíamos dizer, muita influência por causa da cultura, por causa dos movimentos que nós vemos, mas eles ainda não têm o domínio, o direito sobre a terra, porque o Espírito Santo ainda não permite isso. E não permite que nós os vejamos desta forma. Embora todas as propagandas e tudo hoje são muito demoníacos, para que se associe futuramente a presença deles nessa terra. Ora, eles não estão aqui, nós estamos aqui. Quando nós subirmos, a Bíblia nos diz que eles estarão na terra. Então, o habitat deles não será mais regiões celestiais. Como diz a palavra do Senhor no capítulo 6 do livro de Efésios. Porque a nossa batalha não é carne ou sangue, mas contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. É o lugar de principados e potestades. Então, eles serão lançados. A igreja, ou os santos do Altíssimo, ao subirem, eles estarão tomando posse. Eles estarão aqui na terra. E eles, então, agora, poderíamos dizer o seguinte, tem-se o início, aquilo que nós chamamos de grande, ou da tribulação. A tribulação que vai determinar. A bem da verdade, há uma palavra que eu quero compartilhar antes de entrar nesse aspecto com vocês, que o Senhor Jesus fala no capítulo 21 e 24 do livro de Lucas, quando ele se refere ao tempo dos gentios. Todo mundo pensa que o tempo dos gentios começa com a tomada de Jerusalém no ano 70, ou talvez alguns creiam até com a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Não é assim, eu quero deixar assim muito bem explicado, porque entendendo isso vocês vão entender o resto. No livro de Ezequiel 33, quando Ezequiel trata de todo o contexto de Israel, e o problema da profecia e do seu cumprimento não é Israel. Não é Israel. O problema da profecia é Jerusalém. O problema da profecia é Jerusalém. Porque em Jerusalém é onde se cumpre as profecias. Lá se cumpriu Páscoa, lá se cumpriu Asmos, lá se cumpriu Primícias, lá se cumpriu Pentecostes. E o Senhor, quando manda nos olhar, Ele manda olhar para Jerusalém. Então, o que acontece, o que é o tempo dos gentios? O que é que caracteriza o tempo dos gentios? O tempo dos gentios é caracterizado justamente por causa de Jerusalém. O tempo dos gentios é caracterizado porque desde o ano em que Jerusalém foi tomada, no ano 586, que foi destruído, totalmente destruído Jerusalém, o templo e tudo, e as cidades, desde esse dia, e esse dia é um dia muito interessante porque é bom a gente fazer umas comparações, porque no livro de Êxodos 40, quando houve a consagração do tabernáculo no deserto, vocês lembram disso, houve a consagração do tabernáculo no deserto, o Senhor, o Deus, nosso Deus, Ele se manifestava e ainda continuou se manifestando também de forma teofânica, ou como o anjo do Senhor. Ele sempre se manifestou assim. Quem se manifestava assim era a figura de Cristo, do Verbo, da palavra, não Deus Pai. Então, quando o tabernáculo foi levantado, ele passou a morar no tabernáculo. Qual foi o dia? 1º de Abib. Porque a Bíblia tem tudo marcado, tem os dias marcados. Por isso que nós não podemos mudar, quando a Bíblia diz que o Rosh
do ano é Abib. Aí a tradição judaica